Oi, gente. Eu tava aqui ainda há pouco e eu fui comer uma pizza, um pedaço de pizza com café, como todo mundo faz. E aí fiquei pensando, o que leva um ser humano a comer pizza com café? Não combina nada, né? Mas não é sobre isso que eu vim falar, não. Hoje eu vim falar de uma coisa muito importante. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês há muito tempo. E hoje eu senti essa necessidade de falar sobre o assunto. Hoje é dia 4 de junho e hoje eu estou fazendo aniversário pela segunda vez no ano. Como alguns já sabem, eu passei por uma situação muito difícil há 7 anos atrás. Mas como muitos ainda não sabem, eu resolvi compartilhar com vocês. No dia 31 de maio de 2007, eu estava trabalhando quando eu senti umas dores muito fortes no peito e fui levada pelos meus colegas de trabalho para a emergência de um hospital. Chegando lá, fiz vários exames e tomei muito medicamento para diminuir um pouco a dor, porque eram dores muito fortes realmente no peito. Daí, passado alguns dias, isso foi numa quinta-feira, eu ainda fiquei sexta, sábado, domingo no hospital fazendo alguns exames. Na segunda-feira eu ia ter alta para poder continuar fazendo os exames, porque a maioria dos meus exames não estavam dando alterações significativas. Só que no dia 4 de junho, na segunda-feira, eles resolveram fazer alguns exames chamados de angiotomografias. Anjo porque é das artérias, tomografia de artérias e veias. E esses exames detectaram 2 aneurismas na aorta, um no tórax, outro no abdômen. E esses aneurismas já estavam prestes a romper e tendo causado uma dissecção. A dissecção em algumas artérias. A dissecção é quando aparece como se fosse uma abertura, uma fístula que está se rompendo. E o que a gente entende é que uma veia que é formada com uma pele e sangue, ela vai se romper muito fácil se ela estiver abrindo. E foi assim também que os médicos entenderam e me levaram para a emergência para fazer essa cirurgia. A cirurgia que não tinha muita esperança de dar resultado positivo. Os médicos disseram para a minha família que mesmo se eu conseguisse passar por ela, eu teria várias complicações, várias sequelas. Poderia ficar paraplégica, poderia ficar cega e com várias outras que eu mesma não fiquei nem sabendo no total, porque eu não me lembro muito desse período que aconteceu enquanto eu estava naquele hospital. Só que depois da cirurgia, eles colocaram uma prótese na minha aorta torácica e depois dessa cirurgia eu tive várias complicações. Foram várias infecções, eu passei por um período grande em coma induzido e fiquei naquele CTI, cardiointensivo do hospital, por quase um mês. No final eu passei quase 30 dias no hospital e apenas 4 deles foi no quarto, o restante foi todo ele no CTI. E muitos, quando eu saí daquele hospital, vieram falar comigo que você era bomba relógio, era você que era bomba relógio. E todos ficavam chamando uns os outros, chamando, vem ver quem tá indo embora. E foi aquela festa no hospital. E eu fui para casa e depois disso apareceram
várias coisas durante o período que eu estava me restabelecendo dessa cirurgia. Foi aparecendo também outras coisas, entre elas um nódulo de tireoide com 3,5 cm, um cálculo renal de 7,5 cm e outros nódulos, nódulo de hipófise, nódulo de adrenal e por aí foi. Só que eu não podia operar nada por causa da dissecção. Qualquer intervenção cirúrgica poderia acarretar na minha morte. Isso dito pelo meu cirurgião vascular, na época, que até hoje, Dr. Joé. E eu fui acompanhando com os outros médicos, endocrinologista, cardiologista, urologista, nefrologista. E foi quando, em 2010, a médica disse que eu já podia, a cardiologista na época disse que eu já podia fazer a cirurgia da tireoide, que já tinha sido pedida há muito tempo. E eu comecei a fazer o exame para poder fazer a cirurgia, o risco cirúrgico, só que eles me chamaram a atenção para o rim. O cálculo que eu tinha no meu rim esquerdo, de 7,5 cm, em 2008, o médico disse para mim assim: você já perdeu esse rim, você vai ter que operar, mas é para tirar o rim, porque ele não funciona mais. E quando foi no ano de 2011, eu operei o cálculo renal. O Dr. Cecim, um urologista, muito experiente, operou. E ele tirou o cálculo renal. E depois disso, eu fiz todos os exames, raio-x, cintilografia, e o rim está perfeito, até hoje. O próprio médico ficou surpreso quando ele pegou o último resultado e viu, e falou para mim assim: caramba, seu rim está perfeito. Logo depois disso, eu comecei a fazer o acompanhamento para, enfim, operar a tireoide. E no ano de 2012, quando eu ia fazer a cirurgia, o cirurgião vascular achou melhor fazer como ele falou, um reforço na parede da aorta, porque senão eu não ia aguentar a cirurgia da tireoide. Então ele falou assim: vamos fazer essa correção. E aí eu fiz uma cirurgia em 2012, endovascular, onde eu coloquei 2 próteses na aorta novamente. E depois antes eu não sabia, porém depois que eu fiz a cirurgia eu fiquei sabendo que a cirurgia foi de altíssimo risco também. Mais uma vez eu tive um livramento. E aí, preparada, enfim, para fazer a cirurgia da tireoide. No ano de 2013, lá fui eu. E quando eu fui operar a tireoide, depois da cirurgia, o médico me disse: não era tireoide, era paratireoide. E eu tinha ouvido falar há pouco tempo de paratireoide por causa dos meus exames. E o médico falou: olha, era um tumor de paratireoide. E aí eu perguntei a ele: e o que o senhor achou? Ele: achei que estava tudo bem, porque eu já tinha feito antes da cirurgia 3 biópsias ao longo desses anos, e as biópsias davam inconclusivas, não podia dizer se era maligno ou era benigno, porque não dava para saber fazendo a biópsia com punção. 30 dias depois, quando eu recebi o resultado da biópsia, era carcinoma de paratireoide, câncer de paratireoide. E eu levei aquele susto porque eu achava que não ia dar um tumor maligno.
E eu comecei a pesquisar antes mesmo de falar com o médico. E na minha pesquisa eu descobri que o carcinoma ou câncer de paratireoide é tão raro que mesmo quando os médicos experientes retiram, eles não reconhecem. E daí eu liguei para o meu médico e ele disse para mim, realmente era um câncer, mas vamos marcar uma consulta com um endocrinologista. Eu marquei a consulta, Dr. Paulo Lacativa, e ele disse para mim, olha, nós tiramos esse câncer na hora, nós tiramos no momento exato em que ele poderia ter enraizado. E eu fiquei pensando, o momento exato é o momento que Deus determina. Aquele era o momento que eu tinha que ter tirado. Eu tirei o câncer de paratireoide, não precisei fazer tratamento nenhum, não fiz iodoterapia, não fiz quimioterapia, não fiz radioterapia, nada. Apenas tomo remédio hormônio normal para quem retira a tireoide ou para quem tem algum problema de tireoide. E depois disso tudo, às vezes as pessoas me perguntam assim, você não fica meio revoltada, chateada por aparecer tanta coisa assim? E eu não fico. Eu, graças a Deus, não me lembro de nenhum desses momentos ter reclamado com Deus, perguntado por que eu. Por que não eu? Porque talvez Deus queira que a minha experiência sirva para ajudar outra pessoa, para ajudar você. De repente você ainda não percebeu o que Deus tem feito na sua vida. De repente você ainda não percebeu os livramentos que Ele tem te dado. Nas pequenas coisas, naquela faca que caiu do lado do teu pé, que não pegou a sua veia e rompeu, naquele momento que você vai atravessar a rua e aquele ônibus vem desesperadamente e quando você vê, você não entende como aquele ônibus passou tão perto de você. Esses são os livramentos que você vê. Existem muitos que a gente não vê. Então, hoje eu queria compartilhar isso com você. Esse meu testemunho. Que ele sirva para aumentar a sua fé. Porque não tem maior do que Ele. E Ele é um Deus que tem ciúme de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. E esse ciúme é porque Ele nos ama incondicionalmente. E é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês hoje, que hoje é o meu aniversário também, segundo aniversário do ano, e parabéns pra mim. Pode continuar.